Esse estudo provavelmente mudará o seu comportamento em relação ao reino dos céus, em relação à fé, em relação ao que a gente vive aqui. E vocês vão ver que ao longo do estudo é um tema extremamente necessário para a igreja. Vão ser temas espaçados. Hoje eu quero começar falando sobre o estabelecimento do reino. Como é que começou? Como é que, né? Alguém pode dizer assim, pastor, eu estou esperando viver no reino de Deus. Eu gostaria muito de viver no reino de Deus. E hoje eu vou ter que frustrar um pouco você. E dizer que você não precisa esperar para fazer isso. Porque o reino de Deus ele já foi estabelecido. Quando? Desde o princípio. Lá no paraíso. Lá quando Deus e Adão andavam juntos. Lá quando Deus e Adão passeavam no paraíso. Você acha que Deus fez o paraíso para ele depois acabar? Aquele era o reino de Deus. Fundou a terra e colocou o homem num paraíso. E à tarde vinha bater papo com o homem. E à tarde vinha perguntar, e aí Adão, o que é que tu fez hoje? Aí Adão falava, joguei videogame, não tinha nada para fazer. Lógico que ele tinha o que fazer, ele tinha que cuidar, ele era o jardineiro. Ele era o jardineiro, e aquele ali foi a primeira versão do reino de Deus. Um reino de paz, de tranquilidade. Você vê quando as pessoas vão para a praia, elas se agitam. Mas quando elas vão para a montanha e vê aquele verde, não dá aquela sensação assim de tranquilidade, de calma, né? Você desacelera, não é isso? Você até se sente mais próximo do Senhor. Você tem esse sentimento que está mais próximo de Deus. Agora em Cabo Frio você não tem esse sentimento, né? Em Cabo Frio ali, Praia do Forte, bate a onda e tal, e vai e volta e tal. Você não consegue perceber, não, eu estou no reino de Deus, você não consegue perceber isso. Porque paraíso, natureza e árvore e mata e essas coisas assim, muito mais me lembra os atributos do Senhor do que aquela agitação de uma cidade grande na beira-mar. Não é isso? Então nós vamos ter uma palavra de oração para eu continuar essa reflexão com vocês. Deus e Pai soberano. Só que essa paz desse reino, né, essa vivência nesse reino, todos nós sabemos, não é novidade, que ela não perdurou por muito tempo. O homem, representante de Deus no paraíso, se rebelou contra Deus e se tornou uma criatura decaída. Como consequência, foi expulso do reino. Então esse reino de Deus, que tinha o seu representante do Senhor, neste reino, Adão decai. Não vamos falar desses detalhes da queda, do pecado e etc. Todo mundo conhece essa história. Essa história é contada para as crianças desde pequena. Você conhece essa história. E era necessário agora que esse homem fosse expulso desse paraíso, porque ele agora estava em pecado. E foi um ato de misericórdia Deus expulsar o homem do paraíso, expulsar do seu reino. Porque no paraíso havia uma segunda árvore, que era a árvore da vida. Havia a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e havia a árvore da vida. E quem tomasse da árvore da vida, viveria eternamente. No momento em que Adão peca, tomando da árvore do conhecimento,
para ser tão sábio quanto Deus, para conhecer tudo que Deus sabia, para ser como Deus, usurpando o lugar de Deus, numa intenção exatamente essa. Quando isso acontece, nada mais poderia ser feito, a não ser que ele fosse expulso dali, para não perpetuar o seu pecado, comendo da árvore da vida. Porque se ele come da árvore da vida, não morreria mais. Ou seja, o pecado estaria perpetuado. Então, necessariamente, ele precisava sair dali. E Deus colocou anjos na porta do paraíso para que ele não mais voltasse. Mas Deus tinha um plano. Deus tinha um projeto para esse reino. Esse reino não ficaria no chão a vida inteira. Esse reino não ficaria desta forma. Esse reino não ficaria vazio. Ele tinha um plano de restauração do seu reino. E não foram tentativas com Noé. Não foi uma tentativa de acabar tudo e fazer tudo de novo. Aquilo não foi uma tentativa, fazia parte do projeto. Não foi uma tentativa começar uma grande nação com Abraão. Uma família que seria chamada pelo seu nome. E nessa família seriam benditas todas as famílias da terra. Aquilo não foi uma tentativa, fazia parte do seu reino. Não foi uma tentativa também que Davi fosse esse rei escolhido de Israel. Então, mais uma vez, esse reino tenta se reorganizar. Não foi uma tentativa, fazia parte do projeto. Até que chegamos em Mateus capítulo 4, verso 12 até o verso 17. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região da sombra e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Esta passagem, ela se dá justamente após aquele episódio de Jesus no deserto, quando a Sociedade Bíblica anota ali no título que ele foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Se foi exatamente por isso, a gente sabe que foi a Sociedade Bíblica quem disse, mas nós sabemos que depois do seu batismo, ele foi para o deserto. E lá foi tentado pelo diabo. E saiu vitorioso daquela situação. E naquele momento nós podemos dizer que, sabe, que virou a chave. Tipo assim, agora começou o ministério. Agora começa o ministério porque ele já não vai mais morar na sua casa, ele vai mudar de cidade. E ele, exatamente depois desse episódio, o próximo episódio, onde Jesus aparece, ele diz: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Ele faz o seu anúncio. Ele lança a primeira frase de muitas delas. Se alguém perguntar a você qual era a missão de Jesus, qual é a missão do Cristo, o que ele veio fazer, ele veio restaurar o reino. Ele veio apontar para o reino. Ele veio mostrar o reino. Para isso, ele falava com sabedoria, operou milagres, diversos milagres. A gente bate muito na questão da cura divina. A gente vê muito isso porque doença existe até hoje, mas não foram só esses milagres.
Ele mostrou que ele tinha poder sobre a natureza. Ele falava com o vento. Ele falava com o mar. Ele andou sobre as águas. Ele falava coisas da intimidade das pessoas sem nunca ter conhecido aquelas pessoas. Ele conhecia a alma e o coração humano. Ficou evidente para aquelas pessoas que havia algo especial naquele homem. Olha, ele não pode ser daqui. Ele é diferente. E aí ele tinha também uma outra pegada muito grande, ele perdoava o pecado das pessoas. O que deixava os fariseus e os mestres da lei, e os escribas e todo mundo daquele, aí os sacerdotes que entendiam, como assim ele perdoa pecado? Como assim ele está fazendo um negócio desse? Ele era surreal. Igual aquele, não tinha parecido o outro. Israel estava acostumado lá do passado com as histórias dos seus profetas. Profetas audaciosos que fizeram coisas tremendas, que falaram abertamente contra poderosos. Mas Jesus superou todos os outros. Esse novo profeta Jesus, olha, como ele superou todos os outros. Mateus capítulo 12. Uma nova cena acontece agora. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este por acaso o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa demônios, senão por meio de Belzebu, o maioral dos demônios. Olha só que cena. Mas Jesus, continuando, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino subsistirá? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso, eles mesmos serão os juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. E aqui agora Jesus fala claramente sobre o reino de Deus, sobre aquele reino perdido lá do paraíso. Ele fala claramente, numa cena inusitada, onde ele expulsa um demônio, e alguns chegam e dizem assim: não, ele não expulsou o demônio, ele está expulsando em nome do maioral de todos os demônios. Cada um coloca a interpretação que quer, né? Cada um chega e diz o que quer, né? E aí Jesus disse: como assim? Belzebu expulsa Belzebu? Uma casa dividida, ela fica de pé? Que tática é essa? Que estratégia de guerra é essa? Eu pego e dou tiro amigo e eu acho que isso aí vai fazer... Não. Satanás não expulsa Satanás. Se eu expulso Satanás, então eu faço isso em nome de Deus. Então eu faço isso porque o Espírito está sobre mim. Porque não faz o menor sentido Satanás expulsar Satanás. E aí ele disse: se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus então deixa o negócio mais claro ainda. Ele fala: olha, é chegado o reino de Deus sobre vocês. Esse povo aqui estava esperando o Messias, que era o rei prometido, para instaurar o reino de Deus na terra. E é justamente isso que Jesus está dizendo. O reino chegou. O reino está aqui. Só que esse está aqui não é um estar aqui
pleno. Porque a plenitude do reino, ela não é aqui. A plenitude do reino, o reino dos céus virá e já veio, pois o Cristo o inaugurou entre nós nesta ocasião. Ele chegou e ele afirmou: se eu expulso demônios, faço isso pelo Espírito Santo. E se eu faço isso pelo Espírito Santo, o reino está entre nós. Ele era o rei esperado. Ele estava demonstrando isto com as suas práticas, com a sua sabedoria, com a sua fala, com o seu comportamento diante daquele povo. Ele estava demonstrando isso. Ele agora declara isso claramente para todos ali. E depois deste movimento, depois desta declaração, eu não contei, irmãos, mas provavelmente são mais de 20 metáforas para explicar o reino de Deus. Não contei, mas muitas metáforas para explicar o reino, para falar como é que era o reino. Porque é interessante, né? A gente precisa, mas o reino de Deus é aqui? Soa estranho, porque esse mundo é tão ruim. Esse mundo é tão mau, como é que o reino de Deus é aqui? Me explica melhor. Então ele vai passar e vai por vários lugares, várias vezes ensinando os discípulos, explicando como é que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus. E é o que eu vou fazer aqui nos próximos 2 ou 3 domingos. Eu vou explicar para vocês, eu vou ler as metáforas, explicando para vocês o que é o reino de Deus. Aquilo que Jesus fez, porque aqui ele tem uma configuração, mas não está pleno ainda. Ele já veio, por quê? Porque o rei chegou, Jesus chegou, mas ele não termina aqui, é a gente que termina. A gente termina aqui e continua no reino lá. O crente é aquele cara que não morre. Você já viu o crente morrer? Só o corpo dele morre, só que a gente não é só corpo. Se eu fosse só corpo, aí tudo bem, morreu mesmo. Mas eu não sou só corpo. Você já viu alguém enterrando a alma no cemitério? A gente só enterra o corpo. Ué, e a alma? Esse negócio aí que faz o mistério da vida funcionar. Eu estou vivo. Esse negócio aí que faz o bonequinho andar para lá e para cá, é a alma. É a parte imaterial do ser. Aquilo que não está preso na matéria. Se a matéria morre, ela continua existindo. Se não fosse assim, queridos, o próprio homem conseguiria dar vida ao homem. O próprio homem faria isso. Ele conhece todos os elementos químicos do corpo. Ele consegue fazer nascer células novas. A medicina está adiantadíssima. Mas se morrer, morreu. Você vê uma pessoa que morre asfixiada. Nada tocou no seu corpo. Tiraram apenas o ar. O coração parou de bater. Morreu porque o coração parou de bater, porque morreu asfixiado. Tá bom, então agora era só chegar lá e fazer funcionar de novo. Fazer funcionar de novo. Está ali intacto, mas não faz funcionar de novo. Porque depois que morre, só Deus para trazer de volta. Pastor, eu conheço um cara que foi ressuscitado. Você vai conhecer muita gente que foi ressuscitada pela medicina. Isso é possível. Só que você não sabe é que o cara não estava exatamente morto, tecnicamente morto. Porque se ele estiver 100% morto, doação de órgãos, por exemplo. Ninguém pode doar órgão de um morto, porque não consegue doar. Se morreu, não tem mais como doar órgão. Ele tem que estar meio vivo ainda. Os órgãos têm que ser retirados com a pessoa
que morreu para a ciência o declara morta, mas de fato, a morte só vai poder ser dita que ela existe depois que todas as células morrerem. E se todas as células morrerem, o órgão não presta mais. Porque depois que morre, não tem mais como. Só por meio de um milagre. Então esse reino de Deus, ele começa aqui, porque ele começou no Éden. Jesus veio como rei prometido para restaurar esse reino. E ele anuncia esse reino e ele explica esse reino. Ele fala desse reino. Ele reinaugura o reino. E ele vai contar, ele vai explicar isso através, fazer algumas comparações. E hoje eu quero ver 3 dessas comparações que ele faz. Uma delas está em Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só que forma poética, fantástica de falar do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Tesouro escondido no campo. Aí tem uma vírgula, né? Não tem um ponto. Ou seja, tem uma ideia que vem depois. Que um homem achou e o escondeu. Ah, tá. Alguém, a gente sabe qual é o dia que a gente vai achar alguma coisa? A gente organiza isso. Hoje eu vou achar um tesouro. A gente não sabe qual é o dia que a gente vai achar o tesouro. A gente não sabe qual é a rota que você vai fazer para achar o tesouro. Isso é casual, acontece. Um belo dia acontece na tua vida. Eu achei um tesouro. Aí você pode dizer que deu sorte, você pode dizer um monte de coisa. Então, Jesus vai comparar o reino dos céus a um cara que não estava nem procurando isso. Mas ele, um belo dia, ele achou. Ele achou um tesouro. Ele achou um tesouro e disse: caramba, isso é muito precioso. Olha, eu tenho o que ninguém tem. É importante demais. Ele vai em terra. O baúzinho lá que ele encontrou do seu tesouro num campo. Mas ele fica preocupado. Cara, e se alguém achar? E se alguém for lá e cavar e achar? Não, eu achei, é meu. Eu vou fazer uma coisa então. Eu vou vender tudo que eu tenho e vou comprar aquele campo. Porque aí eu boto uma cerca e aí pronto, ninguém acha mais. Agora é meu. E aí Jesus compara esse homem que encontra o reino de Deus, aquele que faz tudo para possuir aquele campo, porque naquele campo ele sabe que tem um tesouro guardado ali, porque foi ele mesmo que enterrou. Ele achou do nada, não se achava merecedor mesmo. Olha que sorte eu dei, gente, que isso, achei um grande tesouro, vou esconder porque agora ele é meu. E aí ele pega e esconde. E não satisfeito por ter escondido, porque alguém pode descobrir onde eu coloquei, ele faz de tudo para comprar aquele pedacinho de terra ali, e ninguém poder mais mexer ali, porque assim como ele achou, um outro pode achar também. Jesus está falando do reino de Deus. O reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele é precioso aos olhos de quem o acha. Ele é precioso aos olhos de quem o acha, o reino dos céus. As pessoas farão tudo por ele. As pessoas venderão suas coisas. As pessoas largarão suas vidas pelo reino dos céus. Mas ele também faz uma outra comparação. Faz uma outra comparação muito interessante. Nessa mesma linha.
ele diz que o reino dos céus também é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Mateus 13. Agora ele vai usar uma outra metáfora para ele explicar o reino dos céus. Olha, esse reino dos céus, ele é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Simples assim. Simples assim. Um negociante, uma pessoa que conhece o que é bom, conhece o que vale a pena, o que é caro, o que é cobiçado. E um belo dia, ele encontra a pérola mais preciosa que ele já viu na vida. Ele encontra aquela pérola que ele nunca imaginou que encontraria. Ele encontra uma pérola que se destaca em muito. Ele entende que para comprar aquela pérola, ele precisa se desfazer de tudo que ele tem. Tudo que ele tem virou lixo agora. Tudo que ele tem perdeu completamente o valor diante daquela pérola. Ele torra tudo, ele torra o campo, ele torra a casa, ele torra carro, ele torra tudo para ele ter aquela pérola. Porque ele entende de pérola, ele entende de negócio. Isso é um bom negócio. Eu me desfaço de tudo e eu ainda estou ganhando. Porque pérola como essa, eu não encontro em lugar mais nenhum. Aí Jesus está explicando que era o reino de Deus para aquela galera. Precioso diante daqueles que o encontram. Mas aí Jesus vai explicar o reino de Deus de uma forma mais detalhada agora. Nesse terceiro conjunto de versículos que eu vou ler, e vai ser o último, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 ao 6. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Meu Deus! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Terminando a história, mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Meu Deus! Depois que todos já estão sabendo que o reino é precioso, que o reino é fantástico, tem que fazer tudo por ele, tá? Tem que ir atrás dele. Vale a pena. E aí, essa obra começa andando,
crescendo, muitas pessoas agora estão indo atrás do reino, estão buscando o reino, meu Deus do céu, a igreja de Jesus está há 2000 anos buscando esse reino, indo atrás do reino. A igreja está aqui, não é isso? Mas Jesus aí mostra um outro aspecto do reino. Ele fala que o reino, ele pode ser comparado a 10 virgens que estavam aguardando a chegada do noivo. E ele conta essa história. E elas estavam aguardando e todas elas estavam em igual condição, né? Todas eram noivas, todas eram virgens, estavam aguardando a visita do noivo, a chegada do noivo. Só que umas delas, a metade, foi classificada na história, na metáfora, como prudentes. E a outra metade foi classificada como imprudentes. Gente, isso é uma figura de linguagem. Isso é uma metáfora, é uma forma de contar alguma coisa. Então, um grupo era prudente. E o que o prudente fez? O prudente viu assim, eu não sei que hora ele vai chegar, se vai chegar às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 5 da manhã. Então tem que ter óleo na lamparina para durar até de manhã, né? Tem que ter óleo na lamparina para durar até de manhã, porque eu não sei que hora vai. E tem outro grupo, não, até 1 da manhã ele chega. É impossível que ele vai atrasar mais do que isso. Até 1 da manhã o noivo chega. E aí não se prepararam para que se o noivo retardasse muito mais. É igual a gente aqui esperando a noiva chegar no dia de casamento. Está marcado para 7h30, mas deu 8h30, ela não chegou ainda. Já está todo mundo... o salão lá marcou, só 5 horas de festa, já está comendo a hora da festa. E a noiva fica demorando, e o noivo fica impaciente aqui, fica todo mundo impaciente. Aí eu fico impaciente também, eu fico com minha perna cansada. Fico, meu Deus, amanhã eu tenho que estar aqui cedo para pregar, essa noiva não chega, Pai amado, Jesus. Aí quando chega, quer que eu faça o casamento rápido. Chega atrasado, daqui a pouco eu corro com o casamento. Aí é que eu demoro. Aí eu conto o caso. Porque eu adoro fazer casamento, irmãos. Me pedir para fazer um casamento rápido é estragar o meu casamento. Demora, tá. Não teve pressa de chegar, não pode ter pressa para ir embora também. Mas então essas virgens que não eram tão prudentes assim, pensaram, não, até 1 da manhã, no máximo 2 da manhã ele chega, não é possível que ele vai passar disso. Não se prepararam para passar a noite toda. E o noivo ultrapassou as expectativas na historinha metafórica que Jesus conta. E aí, olha o que acontece. O noivo chega, e nesse meio tempo as meninas tinham ido comprar mais azeite, e quem estava preparado ali, ele leva para as núpcias, as que estavam preparadas, tal. E quando as outras chegam, cadê? Não, já foram, já pegaram as carruagens aqui, já foram, já. E elas aí vão atrás. Mas quando chegam lá, conhecem um novo aspecto do reino. Um novo aspecto do reino. Em verdade, lhes digo que não as conheço. Por quê? Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Tem que estar vigilante. Estou no reino, moro no reino. Mas a gente sabe que aqui é uma parte dele, a outra parte é lá na eternidade. Em um belo dia, aquele anjo que leva todo mundo para o cemitério vai bater na nossa porta para levar o corpo. E eu tenho que estar o quê? Preparado. Quando falo isso, eu lembro da minha sogra. Minha sogra, quem não sabe,
tem 1 ano, né? 1 ano e pouco, 1 ano e meio de falecida. Não, 1 ano e meio não. 1 ano e meses, né, de falecida. Foi em dezembro do ano passado, do ano retrasado. E quando ela foi para a operação, ela confortou a minha esposa, que foi a última pessoa que teve com ela, consciente. E ela disse: não fica preocupado comigo, porque eu estou pronta. Cara, se eu vi isso de uma pessoa que está indo para uma faca, que vai abrir a barriga, não se preocupe, não precisa nem ficar dizendo para o médico que tem que me salvar, não, porque eu estou pronta. E a minha esposa falou: não fala isso para o médico, mãe, senão... Eu queria que toda a nossa igreja, diante da vida, se um dia batesse a porta um negócio desse, uma doença braba dessa, que levou minha sogra, eu queria que toda a nossa igreja pudesse dizer: eu estou pronto. Se eu não voltar dessa mesa aí, eu vou estar com o Senhor no céu. Não precisa nem querer me ressuscitar, gente. Aqueles troços que dá choque na pessoa, tal, e fica batendo no peito dela. Não faz nada disso, não. Deixa. Porque eu estou pronto. Eu estou pronta. O reino dos céus, nós estamos vivendo nele. Tal como essas virgens. As que não eram prudentes também estavam vivendo no reino dos céus. Elas também estavam aguardando o noivo. Mas existem alguns detalhes importantes nisso aí. Tenho que estar vigiando. Vigiem, porque vocês não sabem a hora, nem o momento, que o reino vai bater na porta de vocês. Mas quando bater, se você estiver vigiando, você vai dizer: eu estou pronto para viver no reino, lá com o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Oh, Deus e Pai maravilhoso.